pai solitário só queria terminar o serviço atrás do rancho quando percebeu as sombras de 3 vaqueiros cercando-o, rindo como se ele fosse ninguém. Mas quando um deles puxou seu chapéu e fez a piada sobre homem sem família, o pai ergueu o rosto, e o som distante de cascos começou a ecoar no vale. Os vaqueiros congelaram quando viram dezenas de cavaleiros apaches surgindo na colina, olhando diretamente para ele, como se o reconhecessem depois de anos. E o que aconteceu quando o líder desmontou fez até os valentões perderem o fôlego. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Pai, a mãe está olhando a gente das estrelas todas as noites? A pergunta de Pedro pegou Joaquim de surpresa enquanto os dois terminavam de jantar na pequena varanda de madeira. O homem parou de mastigar e olhou para o céu escuro acima da fazenda Ipiranga. Ah, acho que sim, filho, respondeu Joaquim, passando a mão pela barba por fazer. Sua mãe sempre gostou de estrelas. Pedro, com seus 9 anos recém-completados, sorriu mostrando o espaço de um dente da frente que havia caído na semana passada. Seus olhos grandes e expressivos brilhavam com a luz da lamparina. Então vou desenhar ela amanhã olhando da estrela mais bonita. Joaquim apenas assentiu, sentindo o nó na garganta que sempre aparecia quando falavam de Clara. 2 anos já haviam se passado desde que a febre levou sua esposa, mas a dor ainda estava ali, fresca como no primeiro dia. O sol ainda nem pensava em aparecer quando Joaquim levantou na manhã seguinte. Acendeu o fogão a lenha e preparou o café enquanto ouvia os grilos lá fora. A vida na fazenda Ipiranga seguia um ritmo próprio, marcado pelo cantar dos galos e pelo mugido do gado. Pedro, hora de acordar, chamou entrando no pequeno quarto do filho. O menino resmungou, enrolando-se mais no cobertor fino. Mais 5 minutos, pai. Não temos 5 minutos, filho. O senhor Mendonça precisa que eu conserte a cerca do Pasto Norte hoje, e você tem escola. Pedro sentou na cama, esfregando os olhos. Seu cabelo castanho apontava para todas as direções. A dona Zefa vai fazer pão de queijo hoje? Se você se comportar, talvez ela faça, respondeu Joaquim, tentando esconder um sorriso. Depois do café com leite e pão, os dois saíram de casa. O céu começava a clarear, pintando as terras vermelhas do Mato Grosso com tons de laranja. Joaquim montou em seu cavalo velho, Ventania, e colocou Pedro na garupa. Se segura firme, pediu, enquanto o cavalo começava a trotar pelo caminho de terra que cortava a propriedade. A casa de Dona Zefa ficava na borda do povoado de Serra Dourada, uma construção simples de paredes caiadas. A senhora de 60 e poucos anos já esperava na porta, as mãos na cintura e um sorriso banguela no rosto. "Chegaram cedo hoje?" exclamou ela, recebendo Pedro com um abraço. "Tenho massa de pão de queijo descansando desde ontem." Os olhos do menino brilharam. "Viu só, pai? Ela adivinhou?" Joaquim desceu do cavalo e entregou a marmita do almoço para o filho. "Volto para buscar você quando o sol estiver se pondo", disse, bagunçando o cabelo de Pedro. "Se comporta na escola." "Pode deixar, seu Joaquim", garantiu Dona Zefa. "Eu levo ele para a escola e fico de olho. Vai trabalhar sossegado." No caminho para o centro da fazenda, Joaquim sentiu o peso da solidão que sempre o acompanhava quando se afastava do filho. Olhou para o céu, agora completamente azul, e suspirou. "Clara, me dá força." O senhor Mendonça já estava no curral quando Joaquim chegou. Era um homem de 70 anos, magro e enérgico, dono da fazenda Ipiranga há mais de 4 décadas. "Bom dia, Joaquim", cumprimentou. "Temos muito trabalho hoje. O gado derrubou a cerca perto do Rio Dourado e precisamos consertar antes que alguma rei se perca. Vou pegar as ferramentas, patrão." O dia passou lentamente sob o sol forte. Joaquim trabalhou sem descanso, consertando a cerca, ajudando na ordenha, supervisionando os outros trabalhadores. Suas mãos, já calejadas por anos de trabalho duro, sangravam em alguns pontos, mas ele não reclamava. Quando o sol começou a se pôr, Joaquim lavou o rosto na bica e montou novamente em Ventania.
No caminho para buscar Pedro, passou pelo pequeno cemitério da fazenda. Parou por um momento diante da cruz simples que marcava o túmulo de Clara. Ele perguntou de você ontem à noite, murmurou. Disse que vai te desenhar nas estrelas. Em Serra Dourada, Pedro esperava ansioso na varanda da casa de Dona Zefa. Ao ver o pai chegando, correu para a estrada com uma folha de papel na mão. Pai, olha o que eu desenhei hoje na escola, gritou, erguendo o papel para que Joaquim pudesse ver. Era um desenho simples. Uma mulher com cabelos longos flutuando entre estrelas amarelas, olhando para duas figuras pequenas embaixo, claramente Pedro e Joaquim. Tá bonito, filho, disse Joaquim com a voz mais rouca que o normal. Sua mãe ia gostar. A professora Luísa disse que é o desenho mais bonito que ela já viu, contou Pedro enquanto subia na garupa do cavalo. E a Dona Zefa fez pão de queijo, olha só. Ele mostrou um embrulho de pano com pães de queijo ainda mornos. Agradeceu direitinho? Agradeci sim, pai. 3 vezes, igual você ensinou. Cavalgaram de volta para casa enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu. Na pequena varanda da casa simples, comeram os pães de queijo e tomaram leite. Pedro contou sobre seu dia na escola, sobre os insetos que encontrou no caminho, sobre as histórias que Dona Zefa havia contado. Quando o menino finalmente adormeceu, Joaquim sentou-se sozinho na varanda, olhando para as estrelas. Tirou do bolso um pequeno grampo de cabelo que havia pertencido a Clara e o apertou na mão. A vida não era fácil, mas tinham um ao outro. E, de alguma forma, isso precisava ser suficiente. As estrelas brilhavam sobre a fazenda Ipiranga, enquanto Joaquim guardava o grampo de cabelo de Clara no bolso. Uma brisa fria começou a soprar, anunciando que era hora de entrar e descansar para mais um dia de trabalho. Na manhã seguinte, Joaquim estava consertando a cerca no limite da propriedade quando viu 3 homens se aproximando a cavalo. Nunca tinha visto aqueles sujeitos antes, mas seus olhos duros e as armas na cintura deixavam claro que não vinham em paz. O homem da frente, alto e com uma cicatriz que cortava seu rosto do olho até a boca, parou o cavalo a poucos passos de Joaquim. Então você é o viúvo que o pessoal fala, disse ele, descendo do cavalo com um movimento rápido. Sou Tonho Preto. Esses são Zeca Manco e Bento Gordo. Os outros 2 homens permaneceram montados, observando com sorrisos maldosos. Um deles mancava visivelmente quando ajeitou o corpo na sela, e o outro era tão gordo que o cavalo parecia sofrer com seu peso. O que querem aqui? Perguntou Joaquim, segurando firme o martelo que usava para fixar a cerca. Tonho chutou o balde de ferramentas de Joaquim, espalhando pregos e arames pelo chão vermelho. Quero que você saiba de uma coisa, viúvo. A fazenda Ouro Verde tem dono novo, o Dr. Roberto Dantas de São Paulo. Um homem importante que não gosta de ter gente como você por perto. Estou nas terras do Sr. Mendonça, respondeu Joaquim, mantendo a voz calma apesar do coração acelerado. Não tenho nada a ver com a fazenda Ouro Verde. Tem sim, interrompeu Zeca Manco, apontando para a cerca. O Dr. Dantas diz que esta divisa está errada. Estas terras são dele. E ele mandou um recado, completou Tonho, se aproximando até seu rosto ficar a 1 palmo de Joaquim. Você e aquele seu filho sem mãe têm 1 semana para sair. Depois disso, não respondo pelo que pode acontecer. Joaquim sentiu o sangue ferver ao ouvir a menção a Pedro, mas se conteve. Tinha prometido ao filho que não arrumaria confusão, que voltaria para casa todas as noites para jantar com ele. Era uma promessa feita no leito de morte de Clara. Digam ao seu patrão para falar com o Sr. Mendonça. Foi tudo que disse, abaixando-se para recolher suas ferramentas. Tonho deu uma risada seca e montou novamente em seu cavalo. 1 semana, viúvo, nem um dia a mais. Os 3 homens partiram, deixando uma nuvem de poeira vermelha para trás. Joaquim terminou de consertar a cerca e voltou para a sede da fazenda, onde encontrou o Sr. Mendonça conversando com outros trabalhadores. Todos pareciam preocupados. Joaquim, ainda bem que você está aqui, disse o velho fazendeiro. Acabamos de saber que 3 famílias que viviam perto do Rio Dourado foram expulsas ontem à noite. Homens armados queimaram as casas deles. Encontrei 3 deles agora há pouco.
contou Joaquim. Disseram que trabalham para o novo dono da fazenda Ouro Verde, um tal de Roberto Dantas. Dantas comprou a fazenda faz 2 meses, explicou o Sr. Mendonça. Ninguém nunca o viu por aqui, mas seus homens estão espalhando o medo. Já tentei marcar uma reunião, mas ninguém me atende. Naquela tarde, quando foi buscar Pedro na casa de Dona Zefa, Joaquim notou que o povoado estava diferente. A venda do seu Antônio, normalmente cheia de gente no final do dia, estava quase vazia. Uma família carregava seus pertences em uma carroça, com os rostos marcados pelo medo. "O que está acontecendo, pai?" perguntou Pedro no caminho para casa. "A Rita não foi para a escola hoje. A professora Luísa disse que a família dela foi embora de noite." "Algumas pessoas estão viajando, filho", respondeu Joaquim, tentando soar tranquilo. "Mas por que eles não se despediram?" Joaquim não soube o que responder. Ao chegarem em casa, percebeu que Pedro continuava pensativo enquanto comiam o arroz com feijão e carne seca que havia preparado. "Pai, nós vamos ter que ir embora também?" A pergunta atingiu Joaquim como um soco. Ele olhou para o filho, para aqueles olhos que eram iguais aos de Clara, e sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. "Não, Pedro. Esta é nossa casa. Não vamos fugir." Quando Pedro finalmente adormeceu, Joaquim saiu para a varanda e olhou para o céu estrelado. Pegou a caixa onde guardava as lembranças de Clara e abriu-a com cuidado. "O que eu faço, Clara?" murmurou como se ela pudesse responder. "Como protejo nosso filho?" O silêncio da noite foi sua única resposta. Joaquim guardou a caixa de lembranças e ficou olhando para o céu até seus olhos começarem a pesar. No dia seguinte, o sol forte de outubro fazia o suor escorrer pelo seu rosto enquanto martelava a última estaca da cerca nos limites da fazenda Ipiranga. Tinha escolhido trabalhar neste pedaço da propriedade de propósito, perto da divisa com a fazenda Ouro Verde. Queria entender melhor quem eram esses homens que ameaçavam sua paz. Um barulho de cascos batendo na terra seca chamou sua atenção. Joaquim virou-se e viu os 3 homens do dia anterior se aproximando a cavalo. Tonho Preto vinha na frente, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Olha só o viúvo trabalhando como formiga", disse Tonho, descendo do cavalo. "Desperdiçando seu tempo consertando uma cerca que não vai ser sua por muito tempo." Joaquim permaneceu calado, com os olhos fixos na terra. Zeca Manco e Bento Gordo riram, ainda montados em seus cavalos. "O patrão está impaciente", continuou Tonho, arrancando o chapéu da cabeça de Joaquim. "Já se passaram 3 dias desde nosso aviso. Não vamos esperar a semana inteira." "Devolva meu chapéu", pediu Joaquim com a voz baixa, mas firme. "Ou o quê?" provocou Tonho, jogando o chapéu no chão e pisando nele. "Vai chorar para sua mulher morta?" Antes que Joaquim pudesse responder, um som estranho veio da colina próxima. Começou como um rumor distante e logo se transformou em um estrondo de cascos batendo na terra vermelha. Todos olharam para cima. Na crista da colina surgiu um grupo de homens a cavalo. Eles tinham a pele morena, cabelos negros e compridos. Seus corpos eram pintados com desenhos em vermelho e preto. À frente do grupo estava um homem alto e forte, com um cocar de penas coloridas. "Quem são esses índios?" perguntou Bento Gordo com a voz trêmula. Os homens desceram a colina em velocidade, parando a poucos metros do grupo. O líder, imponente em seu cavalo, olhou diretamente para Joaquim e então para os 3 jagunços. "Essa terra não é lugar para ameaças", disse ele, em um português claro e forte. Tonho Preto deu um passo para trás, visivelmente nervoso. "Não é da sua conta, índio. Isso é um assunto entre nós e o viúvo aqui." O líder indígena desmontou do cavalo com um movimento rápido e caminhou até Joaquim. Para surpresa de todos, ele abriu os braços e abraçou Joaquim como se fosse um velho amigo. "Meu irmão branco", disse ele em voz alta. "Viemos para a celebração como prometido." Joaquim ficou confuso por um momento, mas algo no olhar do homem o fez entender que deveria aceitar o que ele dizia. "Sim, estamos esperando vocês para a festa."
respondeu Joaquim, tentando parecer natural. Uma jovem indígena de aproximadamente 16 anos se aproximou. Ela tinha um rosto delicado e olhos brilhantes. Há 3 invernos, explicou ela olhando diretamente para Tonho. Quando o rio subiu além das margens, eu caí nas águas violentas. Este homem pulou sem pensar 2 vezes e me salvou. Para os Guarani, ele agora é família. Joaquim lembrou-se então daquele dia. Estava pescando quando viu uma jovem sendo arrastada pela correnteza do Rio Dourado. Tinha pulado na água sem pensar, conseguindo trazê-la para a margem. Não sabia que ela era indígena da aldeia Guarani, pois ela tinha saído correndo assim que recuperou o fôlego. Isso é verdade? Perguntou Tonho, olhando desconfiado para Joaquim. É verdade, confirmou Joaquim. Eu só não sabia quem ela era. O líder Guarani pegou o chapéu de Joaquim do chão, limpou-o e o devolveu com respeito. Sou Tupã, cacique da aldeia Pindorama. Esta é minha filha, Iara, a quem você salvou. Tonho e seus homens perceberam que estavam em desvantagem. Montaram rapidamente em seus cavalos. Isso não acabou aqui, ameaçou Tonho antes de partir com os outros. Quando os jagunços desapareceram na distância, Joaquim virou-se para Tupã. Obrigado pela ajuda, mas por que vieram? Estamos observando você desde aquele dia no rio, respondeu Tupã. Vimos os homens maus chegando e decidimos agir. Venha conosco à aldeia Pindorama. Traga seu filho. Temos muito para conversar. Naquela tarde, Joaquim buscou Pedro na escola mais cedo e contou o que tinha acontecido. O menino ficou animado com a ideia de visitar uma aldeia indígena. Eles são amigos, pai? Como são as casas deles? Eles têm crianças da minha idade? Calma, filho. Logo vamos descobrir. Sorriu Joaquim, sentindo pela primeira vez em muitos dias que não estava sozinho contra o mundo. A aldeia Pindorama surpreendeu Pedro e Joaquim. As casas eram feitas de madeira e palha, dispostas em círculo ao redor de um grande espaço central. Crianças corriam, mulheres preparavam comida em fogueiras e homens trabalhavam em artesanato. Pai, olha quantas crianças! Exclamou Pedro, apontando para um grupo que jogava com pequenas bolas de barro. Um menino da idade de Pedro se separou do grupo e se aproximou deles. Tinha o corpo pintado com linhas finas e olhos curiosos. Tupã colocou a mão no ombro do menino. Este é meu sobrinho Raoni, apresentou o cacique. Ele tem a mesma idade do seu filho. Raoni olhou para Pedro e disse algo em sua língua que nenhum dos dois entendeu. Pedro sorriu timidamente. Oi, eu sou Pedro, disse ele, estendendo a mão como seu pai havia ensinado. Raoni olhou para a mão estendida, confuso. Depois sorriu e, em vez de apertar a mão, tocou o próprio peito e depois o de Pedro. Raoni, disse ele devagar, apontando para si mesmo. Pedro, respondeu o outro, imitando o gesto. Iara se aproximou e falou algo para Raoni em Guarani. O menino assentiu e fez sinal para Pedro segui-lo. Ele quer mostrar algo para seu filho, explicou Iara para Joaquim. Não se preocupe, a aldeia é segura. Pedro olhou para o pai pedindo permissão com os olhos. Pode ir, filho, mas não se afaste muito. Os 2 meninos correram para longe. Raoni levou Pedro até uma pequena cabana onde guardava seus tesouros. Penas coloridas, pedras brilhantes e um pequeno arco com flechas. Arco, disse Raoni em português, surpreendendo Pedro. Você fala minha língua? Raoni sorriu e mostrou com os dedos que falava um pouco. Iara ensina, explicou ele. Durante toda a tarde, os meninos encontraram maneiras de se comunicar. Raoni mostrou a Pedro como usar o pequeno arco. Pedro tirou do bolso seu caderno de desenhos e mostrou para Raoni seus desenhos de insetos. Quando Joaquim veio buscar Pedro para irem embora, encontrou os 2 meninos sentados perto do rio, tentando pescar com uma linha improvisada. Parece que você fez um amigo, disse Joaquim sorrindo. Pai, o Raoni sabe um monte de coisas. Ele me ensinou a fazer uma armadilha para pegar peixe. Posso vir brincar com ele de novo? Tupã, que chegava com Joaquim,
traduziu o pedido para Raoni, que começou a pular de alegria. Os meninos são bem-vindos para brincar juntos, disse Tupã. Raoni pode visitar vocês também. Será bom para ele aprender mais português. Nos dias que se seguiram, Raoni começou a aparecer na fazenda Ipiranga. No início, Dona Zefa ficou desconfiada do menino indígena. Será que é seguro deixar Pedro brincar com esse menino? Perguntou ela a Joaquim quando ele veio buscar Pedro. O Raoni é sobrinho do cacique Dona Zefa, e ele está ensinando Pedro coisas importantes sobre a floresta. Depois de alguns dias, a própria Dona Zefa começou a se afeiçoar a Raoni. Ela tentava ensinar palavras em português para o menino e ria quando ele repetia tudo errado. Pão de queijo, dizia ela, oferecendo um para ele. Pão de queijo, repetia Raoni, fazendo todos rirem. Uma tarde, enquanto exploravam o celeiro da fazenda, Pedro e Raoni ouviram um som fraco. Investigando, encontraram um filhote de lobo-guará escondido entre fardos de feno. O animal estava ferido na pata. Vamos ajudar ele, disse Pedro. Raoni examinou a pata do animal e saiu correndo. Voltou minutos depois com algumas folhas e raízes. Remédio, explicou ele, amassando as plantas até formar uma pasta verde. Com cuidado, Raoni aplicou a mistura na pata do filhote. O animal, fraco demais para resistir, apenas gemeu baixinho. Vamos chamar ele de Jabuti, decidiu Pedro. Porque ele está lento agora, mas vai ficar rápido depois. Raoni sorriu, entendendo. Jabuti, repetiu, acariciando o pelo do filhote. Os meninos esconderam o lobo-guará no celeiro e começaram a cuidar dele em segredo, trazendo água e comida todos os dias. Na escola, Pedro falou sobre seu novo amigo. O Raoni é indígena, mas ele sabe mais coisas que todo mundo aqui, disse Pedro para seus colegas durante o recreio. Meu pai disse que índio é perigoso, respondeu Tiago, um menino mais velho. Seu pai está errado, defendeu Pedro. Os guaranis são nossos amigos. Eles estão protegendo a gente dos homens maus. A professora Luísa ouviu a conversa e se aproximou. Pedro está certo, crianças. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes destas terras e têm muito a nos ensinar. Pedro, você poderia convidar seu amigo Raoni para visitar nossa escola um dia? Os olhos de Pedro brilharam com a ideia. Uma tarde, quando Pedro e Raoni estavam pescando no rio, Raoni de repente ficou muito quieto. Ele fez sinal para Pedro não se mover e apontou para a colina distante. Lá estavam 3 homens a cavalo, observando a fazenda Ipiranga. Homens maus, sussurrou Raoni. Pedro reconheceu Tonho Preto pelo chapéu grande que usava. O coração do menino começou a bater forte. Vamos avisar meu pai, disse ele, levantando-se devagar. Os 2 meninos correram até a fazenda, onde Joaquim carregava fardos de feno. Quando ouviu sobre os homens, seu rosto ficou sério. Fiquem aqui, ordenou ele. Não saiam até eu voltar. Joaquim pegou seu facão e caminhou decidido na direção onde os meninos tinham visto os homens. Não encontrou ninguém na colina, mas viu marcas recentes de cascos de cavalos na terra vermelha. Os jagunços estavam por perto, observando, esperando o momento certo para agir. Na manhã seguinte, Joaquim saiu para trabalhar no campo mais distante da fazenda Ipiranga. Pedro ficou com Dona Zefa como de costume. O sol estava forte no céu e Joaquim limpava o mato alto com uma foice quando viu algo que fez seu coração parar. Uma coluna de fumaça preta subindo na direção da sua casa. Meu Deus, Pedro! Gritou ele, largando a ferramenta e correndo para o cavalo. Joaquim cavalgou mais rápido do que jamais tinha feito. O vento batia em seu rosto enquanto 1000 pensamentos passavam por sua cabeça. Quando chegou perto de sua casa, o que viu o deixou sem fôlego. Sua pequena casa de madeira estava em chamas. O fogo consumia tudo, fazendo o telhado estalar e as paredes desmoronar. Pedro, Pedro, cadê você, filho? Gritou desesperado, procurando ao redor da casa. Não houve resposta. Joaquim tentou entrar na casa, mas as chamas eram muito fortes.
Deu a volta, gritando o nome do filho. Foi então que viu, caído na terra vermelha, o pequeno chapéu de Pedro que Clara tinha feito para ele. Joaquim pegou o chapéu, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto sujo de fuligem. Olhou ao redor e viu pegadas de botas grandes na terra. Conhecia aquelas marcas. Eram as botas de Tonho Preto. Perto dali, encontrou uma ponta de cigarro ainda acesa. "Eles levaram meu filho", murmurou, apertando o chapéu contra o peito. Dona Zefa chegou correndo, ofegante. "Joaquim, graças a Deus você está bem", ela gritou. "Eu estava indo buscar Pedro na escola quando vi homens a cavalo saindo daqui com um menino. Tentei seguir, mas eles eram rápidos demais." "Para onde eles foram, Dona Zefa? Você viu?" "Para a fazenda Ouro Verde, tenho certeza." Eram aqueles mesmos homens que andam assustando todo mundo. Joaquim olhou para a casa em chamas. Toda a sua vida estava ali dentro. As roupas de Clara que ainda guardava, as ferramentas que seu pai lhe dera, os desenhos de Pedro. Tudo virando cinzas. Com o coração pesado, ele se aproximou dos escombros quando o fogo começou a diminuir. Entre os pedaços de madeira queimada, encontrou sua caixa de metal, chamuscada, mas ainda fechada. Dentro estavam as lembranças mais preciosas: o grampo de cabelo de Clara, o primeiro dente que Pedro perdeu, a aliança de casamento. No fundo da caixa, encontrou o colar que Tupã lhe dera e o saquinho de ervas. "Quando precisar de ajuda, queime estas ervas", tinha dito o cacique. Joaquim não hesitou. Acendeu as ervas, que soltaram uma fumaça densa e aromática que subiu em direção ao céu. "Vou buscar ajuda no povoado", disse Dona Zefa. "Não", respondeu Joaquim. "Vou até a aldeia dos Guarani. Eles vão me ajudar a encontrar Pedro." Joaquim montou em seu cavalo e partiu em disparada para a aldeia Pindorama. No caminho, encontrou Raoni, que corria na direção da fazenda. "Homens maus levaram Pedro?" perguntou o menino com os olhos arregalados de medo. "Sim. Vamos buscar ajuda do seu povo." Raoni subiu na garupa do cavalo e eles continuaram. Na aldeia, Tupã já estava reunindo guerreiros. O cacique tinha visto a fumaça das ervas e sabia que Joaquim precisava de ajuda. "Vimos o sinal, meu amigo", disse Tupã. "Já sabemos o que aconteceu. Meus guerreiros estão prontos." Joaquim, com a voz embargada, contou sobre o sequestro de Pedro e a casa queimada. Raoni traduzia algumas palavras para os guerreiros que não entendiam português. A raiva crescia nos rostos dos Guarani. "Hoje lutamos pela família", declarou Tupã. Iara se aproximou, vestida como os guerreiros e com o rosto pintado para a batalha. "Pai, eu vou também", disse ela com firmeza. "Conheço bem as terras da fazenda Ouro Verde. Costumava caçar lá antes dos homens maus chegarem." Tupã tentou negar, mas Iara o interrompeu. "Se não fosse por Joaquim, eu teria morrido no rio. E agora Pedro está em perigo por nossa causa. Preciso ir." Tupã olhou nos olhos da filha e viu a mesma determinação que tinha sua mãe, já falecida. Assentiu em silêncio. Enquanto os guerreiros pegavam seus arcos, flechas e lanças, Joaquim olhava para o céu, que começava a escurecer. Em algum lugar seu filho estava assustado, precisando dele. "Estou indo, Pedro", sussurrou para o vento. "Aguente firme." A noite caía quando o grupo de guerreiros Guarani se aproximou da fazenda Ouro Verde. O céu escuro estava cheio de estrelas, mas nenhuma lua, o que era bom para quem queria passar sem ser visto. Pedro estava em algum lugar naquela fazenda e Joaquim sentia cada segundo pesar como uma pedra em seu peito. Dentro de um galpão de madeira na parte de trás da fazenda, Pedro estava sentado no chão de terra. Seus pulsos doíam por causa das cordas apertadas. Ele tinha chorado quando os homens o levaram, mas agora seus olhos estavam secos. Não queria dar a Tonho Preto o prazer de vê-lo chorar. "Logo seu pai vai aparecer para te buscar", disse Tonho, acendendo um cigarro e soltando a fumaça na direção de Pedro. "E quando ele vier, vai entender que ninguém diz não para nós." "Meu pai vai acabar com você", respondeu Pedro, tentando parecer mais corajoso do que realmente estava. Tonho apenas riu e saiu do galpão,
trancando a porta por fora. Assim que ficou sozinho, Pedro começou a trabalhar nas cordas. Raoni tinha lhe ensinado como fazer nós em cipós para construir armadilhas. Agora, Pedro tentava fazer o contrário, desfazer os nós que prendiam seus pulsos. Seus dedos pequenos trabalhavam devagar, doloridos, mas ele não desistia. Vamos, vamos, murmurava para si mesmo pensando no pai e em Raoni. Do lado de fora da fazenda, escondidos entre as árvores, Joaquim observava a propriedade junto com Tupã e os guerreiros. Iara estava à frente, seus olhos ágeis procurando movimento. Há 4 homens armados vigiando, sussurrou ela. 2 na frente da casa grande e 2 perto do curral. Onde eles teriam colocado o menino? Perguntou Tupã. No galpão, respondeu Raoni em voz baixa. Todos olharam para o menino surpresos. Pedro me disse que queria conhecer o galpão velho da fazenda vizinha. Ele achava que tinha tesouros lá dentro. Joaquim colocou a mão no ombro de Raoni. Você é um bom amigo. Tupã dividiu os guerreiros em 2 grupos. Um grupo criaria uma distração do outro lado da fazenda, enquanto Joaquim, Tupã, Iara e 2 guerreiros tentariam chegar até o galpão. Raoni, você fica aqui, ordenou Tupã. Não, protestou o menino. Pedro é meu amigo, sou pequeno, posso entrar em lugares que adultos não conseguem. Tupã queria negar, mas Joaquim interveio. Ele tem razão, precisamos de toda a ajuda possível. O plano começou. Do lado norte da fazenda, vários guerreiros guarani começaram a fazer sons de animais e bater nos troncos das árvores. 2 deles acenderam tochas, chamando a atenção dos jagunços. Tem gente invadindo a fazenda! Gritou um dos vigias, correndo para o barulho junto com os outros. Aproveitando a confusão, Joaquim e seu pequeno grupo correram agachados até chegarem ao galpão. Pela fresta da porta, Joaquim viu seu filho sentado no chão, ainda tentando soltar as cordas. Pedro, chamou ele baixinho. O menino levantou a cabeça, seus olhos brilhando de esperança. Pai, você veio? Vamos tirar você daí, prometeu Joaquim, enquanto Tupã usava uma faca para fazer um buraco na parede de madeira velha. De repente, ouviram passos. Era Zeca Manco, voltando para verificar o prisioneiro. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Gritou ele, sacando sua arma. Um dos guerreiros guarani lançou uma flecha que passou raspando pela orelha de Zeca, fazendo-o se jogar no chão. O barulho alertou os outros jagunços, que começaram a voltar correndo. Logo começou uma luta. Os guerreiros guarani usavam arcos e lanças enquanto os jagunços tinham armas de fogo. Joaquim lutava para chegar até a porta do galpão, mas Bento Gordo bloqueava seu caminho. Enquanto os adultos lutavam, Raoni encontrou um jeito de subir no telhado do galpão. Havia um buraco nas telhas velhas, grande o suficiente para ele passar. Com cuidado, o menino desceu por uma viga de madeira até chegar ao chão dentro do galpão. Raoni! Exclamou Pedro, surpreso e feliz. Vou tirar você daqui, disse Raoni, usando uma pequena faca para cortar as cordas que prendiam o amigo. Quando Pedro finalmente se viu livre, os 2 meninos correram para a porta. Estava trancada pelo lado de fora, mas a parede onde Tupã tinha começado a fazer um buraco agora tinha uma abertura maior. Eles conseguiram passar por ali e saíram para o ar livre. Mas a liberdade durou pouco. Bento Gordo viu os meninos e correu na direção deles. Vocês não vão a lugar nenhum, gritou ele, estendendo os braços para pegar os 2. Uma flecha cruzou o ar e atingiu o ombro de Bento, fazendo-o gritar de dor e cair de joelhos. Iara estava a poucos passos, já preparando outra flecha em seu arco. Corram para o seu pai, gritou ela para os meninos. Joaquim viu os meninos correndo em sua direção e sentiu um alívio imenso. Correu para encontrá-los e abraçou Pedro com força. Filho, você está bem? Eles machucaram você? Estou bem, pai, respondeu Pedro, agarrado ao pai como se nunca mais quisesse soltar. Eles começaram a correr para a floresta, onde estariam seguros. Estavam quase chegando quando uma voz familiar os parou. Vocês não vão a lugar nenhum, disse Tonho Preto, aparecendo na frente deles com uma arma apontada para Joaquim.
O tempo parecia congelado. Joaquim colocou Pedro atrás de si, protegendo o filho com o próprio corpo. Tonho Preto sorria, a cicatriz em seu rosto parecendo mais profunda à luz das tochas que iluminavam o pátio da fazenda. Acabou a brincadeira, disse Tonho, dando um passo à frente. De repente, uma voz forte e autoritária veio da varanda da casa grande. O que está acontecendo aqui? Todos olharam para cima. Um homem bem vestido, com camisa branca e calça social, estava parado na varanda. Seu rosto mostrava surpresa e indignação ao ver a cena diante dele. Jagunços feridos, indígenas com arcos e flechas, um homem protegendo uma criança. Patrão, Tonho abaixou a arma rapidamente. Estamos só resolvendo o problema dos invasores como o senhor pediu. Eu nunca pedi para sequestrar uma criança, gritou o homem descendo os degraus da varanda. Quem são essas pessoas? O que está acontecendo na minha fazenda? Tupã, que lutava com outro jagunço, virou-se ao ouvir aquela voz. Seus olhos se arregalaram, fixando-se no recém-chegado. Beto? Perguntou ele, dando um passo à frente. O homem parou de repente. Olhou fixamente para Tupã, seu rosto mostrando primeiro confusão, depois choque. Tupinambá? Perguntou ele, usando o nome verdadeiro de Tupã. Não pode ser. A luta parou. Todos olhavam confusos para os dois homens que pareciam se conhecer. Tupã caminhou lentamente em direção ao homem, ignorando as armas dos jagunços. Meu irmão branco, disse ele com emoção. Os anos mudaram seu rosto, mas seus olhos são os mesmos. O homem desceu os últimos degraus da varanda com passos hesitantes. Ele e Tupã ficaram frente a frente, estudando os rostos um do outro. Pensei que você tinha morrido no ataque à missão, disse o homem, sua voz tremendo. E eu pensei que você tinha ido embora para sempre, respondeu Tupã. Para surpresa de todos, os dois homens se abraçaram como velhos amigos. Pedro olhou para cima, para o rosto do pai, cheio de perguntas. Pai, quem é aquele homem? Sussurrou. Deve ser Roberto Dantas, o dono da fazenda Ouro Verde, respondeu Joaquim, tão confuso quanto o filho. Roberto se afastou do abraço, mas manteve as mãos nos ombros de Tupã. Todos abaixem suas armas, ordenou ele aos jagunços, que obedeceram relutantes. E vocês? Disse para os Guarani. Por favor, guardem seus arcos. Tupã fez um sinal para seus guerreiros, que baixaram as armas, mas permaneceram alerta. O que aconteceu aqui? Perguntou Roberto, olhando ao redor. Por que tem crianças envolvidas nisso? Seus homens queimaram minha casa e sequestraram meu filho, disse Joaquim, dando um passo à frente, ainda mantendo Pedro protegido atrás de si. Roberto olhou para Tonho com raiva. É verdade isso? Tonho engoliu em seco. Nós só estávamos tentando convencer ele a sair das terras que o senhor quer, patrão. Era só uma pressão. Sequestrando uma criança? Queimando casas? Roberto parecia horrorizado. Eu nunca autorizei nada disso. Vocês estão todos demitidos. Saiam da minha propriedade agora. Tonho tentou argumentar, mas o olhar de Roberto o silenciou. Os jagunços começaram a se retirar, lançando olhares raivosos para Joaquim e os Guarani. Quando os jagunços saíram, Roberto convidou todos para entrar na casa grande. Na sala ampla, com móveis caros e quadros nas paredes, ele pediu que se sentassem. Devo explicações a todos vocês, começou ele. Principalmente a você, Joaquim, e ao seu filho. O que meus homens fizeram é imperdoável. Roberto então contou sua história para todos ouvirem. Eu e Tupinambá crescemos juntos em uma missão jesuíta quando éramos crianças. Eu era um órfão que foi adotado pelos missionários. Tupã era um menino guarani que foi levado para a missão para aprender português e a religião. Éramos como irmãos, completou Tupã. Dormíamos no mesmo quarto, comíamos da mesma comida, aprendíamos as mesmas lições. Até que um dia a missão foi atacada, continuou Roberto. Eu fui levado para São Paulo, onde fui adotado pela família Dantas. Com o tempo,
Ele baixou os olhos envergonhado. Eu esqueci minhas raízes. Me tornei um empresário de sucesso, preocupado apenas com dinheiro e poder. E eu voltei para meu povo, disse Tupã. Eventualmente me tornei o cacique da aldeia Pindorama. Nunca esqueci meu irmão branco, mas achei que nunca mais o veria. Pedro, que ouvia tudo atentamente, levantou a mão como fazia na escola. Se vocês são como irmãos, por que estavam brigando por terra? A pergunta inocente fez todos os adultos se calarem. Roberto olhou para o menino com um sorriso triste. Porque eu me perdi no caminho, Pedro. Comprei esta fazenda através de intermediários e não verifiquei direito os documentos. Eles me disseram que havia pequenos problemas com poceiros, mas nunca imaginei. Ele não terminou a frase. Seus olhos encontraram os de Tupã, cheios de arrependimento. Enquanto conversavam, ninguém notou Tonho Preto observando pela janela, com ódio no olhar e uma arma na mão. Raoni notou primeiro. O menino viu a sombra na janela e apontou, gritando algo em sua língua. Todos se viraram no momento em que o vidro quebrou e Tonho Preto saltou para dentro da sala com a arma apontada. "Ninguém se mexe!" gritou ele. "O patrãozinho aqui pode ter esquecido quem ele é, mas eu não esqueci quem sou." Roberto deu um passo à frente com as mãos levantadas. "Tonho, abaixe essa arma. Acabou. Você está demitido e vai embora agora." "Não acaba assim", respondeu Tonho, o dedo tremendo no gatilho. "Trabalhei muito para limpar estas terras para você. Não vou sair sem nada." Joaquim puxou Pedro para trás de si mais uma vez. Iara e os guerreiros Guarani se posicionaram, prontos para atacar ao menor sinal de Tupã. "Ninguém precisa se machucar", disse Roberto, mantendo a voz calma. "Posso lhe pagar o que devo e você vai embora. Mas estas terras não são todas minhas, e eu não sabia disso." "Mentira!" gritou Tonho. "Você sabia muito bem. Seus advogados em São Paulo explicaram tudo." Roberto balançou a cabeça. "Eles me disseram que havia disputas pequenas, não que estavam tentando roubar terras indígenas ou terras legalmente tituladas." "É verdade", confirmou Tupã. "Parte destas terras pertence tradicionalmente aos Guarani. Temos documentos da FUNAI que confirmam isso." "E a terra onde eu moro pertence legalmente ao Sr. Mendonça", disse Joaquim. "Trabalho para ele há anos." Tonho riu, um som sem alegria. "E vocês acham que isso importa? Terra é de quem tem poder para tomar." Pedro olhou para o homem armado e depois para Roberto e Tupã. O menino não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que era importante. "Se vocês são irmãos de verdade", disse ele em voz alta, surpreendendo todos, "por que não dividem a terra como irmãos?" O comentário simples fez todos pararem. Roberto olhou para o menino e depois para Tupã. "A criança tem razão", disse ele finalmente. "Eu perdi meu caminho, Tupinambá. Vim para cá pensando apenas em lucro, em expandir meus negócios. Não pensei nas pessoas que já viviam aqui, nas histórias que esta terra carrega." Tonho aproveitou a distração para agarrar Pedro, puxando o menino para perto de si e apontando a arma para sua cabeça. "Chega de conversa", gritou ele. "Ou você me paga o dobro do combinado, ou o moleque vai se juntar com a mãe dele." Antes que alguém pudesse reagir, uma pequena flecha atingiu a mão de Tonho, fazendo-o derrubar a arma e soltar Pedro. Raoni estava no canto da sala, com seu pequeno arco ainda levantado. Joaquim correu para o filho, abraçando-o. Os guerreiros Guarani cercaram Tonho, que segurava a mão ferida, gemendo de dor. "Está na hora de você ir embora", disse Roberto, sua voz agora dura como pedra. "E se algum dia voltar a estas terras, não serei tão misericordioso." 2 guerreiros Guarani levaram Tonho para fora. Roberto se virou para Joaquim. "Peço perdão pelo que meus homens fizeram. Sua casa será reconstruída às minhas custas, melhor do que era antes. E quanto às terras," ele parou, olhando pela janela para os campos da fazenda, iluminados apenas pelo brilho das estrelas. "Precisamos conversar sobre os limites das propriedades", disse Tupã. "Podemos chamar o Sr. Mendonça para ajudar?" "Sim", concordou Roberto. "Vamos fazer tudo certo desta vez."
Na manhã seguinte, Sr. Mendonça chegou à fazenda Ouro Verde com uma pasta cheia de documentos antigos. O velho fazendeiro olhou com desconfiança para Roberto, mas quando ouviu a história completa, seu olhar suavizou. Tenho os mapas originais da região, explicou ele, abrindo os papéis sobre a mesa grande. Esta linha aqui marca os limites da fazenda Ipiranga, que pertence à minha família há 4 gerações. Tupã mostrou um mapa da FUNAI. E estas áreas são terras tradicionalmente Guarani, reconhecidas pelo governo. Roberto estudou os mapas com cuidado. Comprei mais terra do que deveria, admitiu. Os intermediários falsificaram documentos, aumentando os limites da fazenda Ouro Verde. O que faremos então? Perguntou Joaquim, ainda com Pedro grudado em suas pernas. Roberto olhou para Tupã, depois para Sr. Mendonça e finalmente para Joaquim e Pedro. Um sorriso sincero apareceu em seu rosto. Tenho uma ideia melhor do que simplesmente demarcar terras. E se trabalharmos juntos? Unirmos conhecimentos em vez de levantar cercas? O que está propondo exatamente? Perguntou o Sr. Mendonça, ajeitando os óculos no nariz. Uma parceria, respondeu Roberto. Uma cooperativa de agricultura sustentável, combinando métodos tradicionais indígenas com técnicas modernas que não prejudiquem o meio ambiente. Os olhos de Tupã brilharam. Meu povo tem conhecimento de plantas e ciclos naturais que se perderiam se continuássemos separados. Podemos ensinar. E eu conheço o mercado, tenho contatos em São Paulo e no exterior, completou Roberto. Podemos vender produtos orgânicos, criar um modelo que beneficie a todos. Pedro puxou a manga da camisa de Joaquim. Pai, o que isso significa? Não vamos mais ter que ir embora? Joaquim se abaixou, ficando da altura do filho. Não, Pedro. Parece que vamos ficar. E talvez tenhamos feito novos amigos. Os dias seguintes trouxeram mudanças que ninguém poderia imaginar. Logo na primeira manhã após o acordo, um grupo de homens chegou ao local onde antes ficava a casa de Joaquim e Pedro. Eram trabalhadores enviados por Roberto, carregando madeira, telhas e ferramentas. Vamos começar pela fundação, disse Roberto, que tinha trocado seu terno por roupas simples de trabalho. Quero que a casa nova seja maior e mais confortável. Joaquim olhou para o terreno onde antes ficava sua casa. Agora apenas cinzas e alguns pedaços de madeira queimada. Não precisa ser nada grandioso, só um lugar para mim e meu filho. Deixe que eu decida o tamanho, sorriu Roberto. É o mínimo que posso fazer depois do que aconteceu. Os Guarani da aldeia Pindorama também vieram ajudar. Eles trouxeram técnicas de construção que misturavam tradição indígena com métodos modernos. Tupã explicou enquanto trabalhavam. Estas vigas posicionadas assim vão manter a casa fresca no verão e quente no inverno. Nossos ancestrais construíam deste jeito. Pedro e Raoni ajudavam carregando ferramentas pequenas e trazendo água para os trabalhadores. As crianças estavam felizes por estarem juntas e seguras. A nossa casa vai ter uma varanda grande, Raoni, exclamou Pedro, desenhando na terra com um graveto. Você pode vir brincar todos os dias. Enquanto a casa crescia dia após dia, Roberto, Tupã e Sr. Mendonça desenvolviam os planos para a cooperativa. Sentados à sombra de uma grande árvore, eles discutiam detalhes sobre como unir as 3 propriedades sem perder a identidade de cada uma. Cada área deve manter suas características, explicou Tupã. Nossas terras são sagradas para nosso povo. Não queremos mudá-las, apenas trabalhar em harmonia. Concordo, disse Sr. Mendonça. A fazenda Ipiranga continuará criando gado, mas podemos usar métodos melhores, que não prejudiquem o solo. Roberto fazia anotações em um caderno. E na fazenda Ouro Verde podemos investir em culturas orgânicas. Conheço pessoas em São Paulo que pagariam bem por produtos cultivados de forma natural. Uma tarde, enquanto os adultos conversavam, Pedro se aproximou com Raoni. Podemos falar também? Perguntou Pedro timidamente. Claro, respondeu Roberto. O que vocês têm em mente? Eu e Raoni pensamos que poderia ter um lugar para as crianças aprenderem sobre plantas, disse Pedro. Como um jardim especial,
com todas as plantas da região. E também um lugar para cuidar de animais machucados, acrescentou Raoni em seu português melhorado. Como fizemos com Jabuti. Os adultos se entreolharam, impressionados com as ideias. São sugestões excelentes, disse Roberto. Vamos incluir no projeto. Precisamos de um nome para nossa cooperativa. Alguma sugestão? Iara, que tinha chegado com uma bandeja de frutas, sorriu. Que tal Três Povos? Representando a união dos fazendeiros tradicionais, dos Guarani e dos novos métodos que Roberto traz. Todos concordaram que era perfeito. A notícia sobre a cooperativa Três Povos se espalhou rapidamente. No povoado de Serra Dourada, famílias que haviam fugido com medo dos jagunços começaram a retornar. A escola, que estava quase vazia, voltou a encher-se de crianças. Professora Luísa organizou um projeto especial. Vamos aprender sobre a cultura guarani e a história da nossa região, explicou ela para os alunos. Teremos visitantes da aldeia Pindorama e visitas à cooperativa. Roberto surpreendeu a todos anunciando que não voltaria para São Paulo. Vou ficar aqui, disse ele durante um almoço na casa em construção. Transformarei parte da fazenda Ouro Verde em uma pousada para pessoas que querem conhecer nosso trabalho. E o seu trabalho em São Paulo? Perguntou Joaquim. Vendi minhas empresas. Dinheiro não traz felicidade, Joaquim. Encontrar meu irmão de criação e fazer algo que realmente importa, isso sim vale a pena. Quando a casa de Joaquim e Pedro finalmente ficou pronta, era muito mais do que eles poderiam sonhar. Tinha quartos amplos, uma cozinha grande e, como Pedro queria, uma varanda que cercava toda a casa. Pintada de azul claro, com janelas brancas, ela brilhava ao sol como uma joia. É hora de celebrar, anunciou Tupã. Naquela noite, todos da região se reuniram para uma grande festa. Trabalhadores das fazendas, moradores do povoado, os Guarani da aldeia Pindorama. Havia comida farta, música e danças tradicionais indígenas misturadas com o forró que o pessoal da fazenda gostava. Pedro e Raoni corriam entre os adultos, brincando com outras crianças que antes tinham medo dos indígenas, mas agora os admiravam. Joaquim observava seu filho com um sorriso no rosto. Clara ficaria feliz de ver ele assim, disse para si mesmo. No centro da festa, Roberto ergueu um copo de suco. Um brinde à cooperativa Três Povos e à nossa nova família. Todos ergueram seus copos junto com Roberto. Aquela noite de festa marcou o verdadeiro início da cooperativa Três Povos e de uma nova fase na vida de todos. Um ano se passou. As terras vermelhas do Mato Grosso agora exibiam plantações saudáveis, animais bem cuidados e pessoas trabalhando com sorrisos nos rostos. A cooperativa Três Povos tinha se tornado um exemplo para toda a região. Pedro, agora com 10 anos, corria pelo quintal da escola. Era hora do recreio e ele mostrava para os colegas uma planta medicinal que tinha aprendido a identificar. Esta serve para dor de barriga, explicou ele, segurando as folhas com cuidado. Raoni me ensinou que precisa colher só um pouco de cada planta para ela continuar crescendo. A professora Luísa se aproximou sorrindo. Pedro, está quase na hora da visita dos Guarani. Você quer ajudar a organizar a sala? Sim, professora. 2 vezes por mês. Tupã e outros membros da aldeia Pindorama visitavam a escola de Serra Dourada. Eles ensinavam palavras na língua guarani, contavam histórias tradicionais e mostravam como fazer artesanato. As crianças adoravam essas aulas especiais. Depois da escola, Pedro foi para a aldeia Pindorama. Ele dividia seu tempo entre a escola no povoado e os ensinamentos dos Guarani. Lá, encontrou Raoni, que o esperava ansioso. Pedro, venha ver! As sementes que plantamos estão crescendo. Os dois correram para um pequeno jardim que tinham criado juntos. Era um espaço especial, com plantas nativas e flores coloridas. Pedro tinha aprendido com Raoni a reconhecer cada espécie, suas propriedades e como cuidar delas. Nosso jardim está ficando bonito, disse Pedro orgulhoso. Amanhã vamos trazer mais terra boa. Na fazenda Ipiranga, Joaquim supervisionava o trabalho.
Como gerente-geral da cooperativa, ele coordenava as atividades entre as 3 propriedades. Seu rosto, antes sempre sério, agora sorria com frequência. O gado está saudável e o pasto se recuperou bem, comentou ele com o Sr. Mendonça. O método Guarani de rotação de pastos funcionou melhor do que esperávamos. Você fez um bom trabalho, Joaquim, respondeu o velho fazendeiro. Clara estaria orgulhosa de você e do Pedro. Joaquim assentiu, sentindo o calor das palavras. A dor da perda de Clara ainda existia, mas agora era uma saudade doce, não mais aquela ferida aberta. À noite, quando Pedro voltou para casa, encontrou Joaquim na varanda, olhando as estrelas. Pai, o senhor já jantou? Perguntou o menino, entrando em casa para guardar seu caderno de desenhos. Estou esperando você, filho. Os 2 jantaram juntos, como sempre faziam. Pedro contou sobre seu dia, sobre as plantas novas que tinha descoberto, sobre os insetos que tinha desenhado. Joaquim ouvia atentamente, fazendo perguntas e sorrindo com o entusiasmo do filho. Na fazenda Ouro Verde, que agora também servia como pousada ecológica, Roberto recebia visitantes de São Paulo. Aqui vocês podem conhecer o trabalho da cooperativa, aprender sobre a cultura guarani e experimentar produtos orgânicos, explicava ele para um grupo de turistas. Roberto tinha mudado completamente. Abandonou os ternos caros e o estilo de vida agitado da cidade grande. Agora usava roupas simples e passava muito tempo na aldeia Pindorama, reaprendendo coisas que tinha esquecido na infância. Tupã me ensinou a ouvir a terra novamente, contou ele para os visitantes, a entender que ela não é apenas um recurso a ser explorado, mas algo que merece respeito. No domingo seguinte, todos se reuniram na aldeia Pindorama para uma grande celebração. Era o aniversário de 1 ano da cooperativa 3 Povos. Mesas foram colocadas no centro da aldeia, carregadas de comidas típicas da região e pratos tradicionais guarani. Pedro e Raoni, junto com outras crianças, apresentaram uma dança tradicional que tinham aprendido com os mais velhos da aldeia. Vestidos com pinturas corporais e pequenos cocares, eles dançaram ao som de tambores e flautas. Olhem para eles, disse Iara para Joaquim. Estão crescendo entre 2 mundos e pegando o melhor de cada um. Quando a lua cheia surgiu no céu, Tupã convidou todos para um círculo ao redor da fogueira. O cacique olhou para as pessoas reunidas, fazendeiros, moradores do povoado, turistas, os Guarani. Todos juntos, sem medo ou desconfiança. A terra está feliz, disse ele, sua voz grave ecoando na noite. Porque agora a tratamos com o respeito que merece. A cooperativa 3 Povos mostrou que podemos viver em harmonia, cada um com seus conhecimentos e tradições, mas unidos por um objetivo comum. Roberto se levantou e ficou ao lado do amigo de infância. 1 ano atrás eu era um homem perdido, que só pensava em dinheiro e poder. Encontrar Tupã novamente, conhecer Joaquim, Pedro e todos vocês. Isso me fez lembrar de quem eu realmente sou. Joaquim observava tudo em silêncio. Pedro estava sentado entre ele e Raoni, os olhos brilhando enquanto olhava para o céu estrelado. O menino sorriu para o pai e sussurrou. A mamãe está vendo a gente, não está? Está sim, filho, respondeu Joaquim, passando o braço pelos ombros do menino. E ela está muito orgulhosa de você. Enquanto a festa continuava, Joaquim percebeu algo importante. Sem perceber, eles tinham formado uma família nova, maior e mais diversa do que poderia imaginar. Uma família unida não pelo sangue, mas pelo respeito mútuo e pelo amor à terra que todos compartilhavam. Pedro levantou a mão, pedindo para falar. Tupã fez sinal para todos escutarem. Queria agradecer, disse o menino com voz clara, por todos serem meus amigos. Antes eu só tinha o pai, depois que a mamãe foi embora. Agora tenho uma família grande. Naquele momento, sob as estrelas do Mato Grosso, todos entenderam que haviam criado algo verdadeiramente especial. A cooperativa 3 Povos não era apenas um negócio, era um novo modo de viver.